Oi, galerinha, estamos aqui de novo. Sou a professora Adriana e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre assistência de enfermagem ao paciente submetido à cirurgia cardíaca, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre os tipos de cirurgias que existem, como que se dá até o paciente ser encaminhado à cirurgia, quais os passos que são seguidos e qual a assistência de enfermagem no pré e no intraoperatório. Depois nós vamos ter uma aula específica de pós-operatório, ok? Então, vamos falar um pouquinho de como se desenvolve o IAM, né? Então, a doença aterosclerótica é a maior causa de morte, tanto no Brasil quanto nos países desenvolvidos, sendo responsável por 36% dos óbitos em pessoas com idade entre 50 e 64 anos e 42% em pessoas com idade superior a 65 anos. Como a gente pode evitar isso? Através de campanhas, porque a gente sabe que essa doença aterosclerótica ela é uma doença silenciosa, então a gente deve incentivar os nossos idosos ou os nossos adultos jovens que já têm histórico familiar de doenças cardíacas a estarem realizando sempre exames aí para poderem estar controlando e evitando que se tenha alguma complicação decorrente da doença aterosclerótica, tá? Então, essa doença ela vai se manifestar através da obstrução coronariana, ok? Os sintomas são bastante diversificados, então ele pode ir desde uma dor precordial até desmaios em algumas pessoas, tá? Então tem gente que vai chegar lá no pronto-socorro falando pra gente que tá com uma dor precordial intensa, como se estivesse com uma pata de elefante no peito, irradiando para membro superior esquerdo. E tem gente que vai chegar muito bem e na hora que fizer o eletro vai dar super alterado e você vai ver que esse paciente está infartando. Então, assim, é muito difícil diagnosticar um infarto específico. E já tem gente que vai ter um infarto fulminante, né? Então, existem algumas abordagens para a insuficiência coronariana. Dentre elas está o tratamento clínico medicamentoso, a cirurgia cardíaca. Ela é realizada, gente, somente quando a vida útil do paciente for maior com tratamento cirúrgico do que com tratamento clínico. O que isso significa, professora? O médico vai avaliar juntamente com a família qual que é o risco-benefício para esse paciente. É um paciente de 98 anos. O que vai ser melhor para ele? Ele realizar a cirurgia ou ele não realizar a cirurgia? Ele vai fazer a cirurgia, uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia que ele vai correr risco, mas ele vai sair bem. Ele tem grandes chances de sobrevida e de uma sobrevida com qualidade. Beleza, vamos fazer. Não, ele vai fazer a cirurgia e mesmo assim ele não vai ter uma qualidade de vida muito boa depois da cirurgia. Então não é indicado para esse paciente. Essa tomada de decisão vai ser realizada juntamente com a família, tá, gente? A família e o cirurgião, tá? O cirurgião não toma essa decisão sozinho, a família participa da tomada de decisão. E aí nós temos 4 tipos de cirurgias cardíacas. A corretora, que ela é mais especificamente em crianças que nascem com CIA e CIV. O que é CIA e CIV? CIA é o canal intraarterial, é uma abertura do septo arterial, lá nos átrios, atrial. Lá nos átrios tem uma abertura entre eles, é um buraco mesmo entre os átrios. Então passa sangue de um átrio para o outro, do átrio direito para o átrio esquerdo. E nos ventrículos a mesma coisa, uma abertura no septo ventricular que passa sangue entre um septo e outro. Isso pode ter correção sozinho, com o passar do tempo vai ter uma correção sozinha, ou se tiver uma persistência do canal intraatrial ou do canal intraventricular, é necessário fazer essa correção. Como que vai se descobrir que esse paciente tem isso? Durante o exame do recém-nascido, assim que ele nasceu, o médico vai escutar um sopro, né? Põe o esteto e vai escutar, né? E aí ele vai solicitar um ecocardiograma e esse ecocardiograma vai identificar esse shunt, né? Que é essa comunicação dos septos. E aí vai esperar e ver se vai corrigir sozinho. Se não corrigir sozinho, vão começar as complicações, insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar,
e aí é necessário realizar essa cirurgia corretora, tá? Temos as cirurgias reconstrutoras, que é a CRVM, que é a revascularização do miocárdio, que é a que a gente vai falar mais especificamente hoje. Temos as plastias, onde se mantém a válvula do paciente e realiza uma correção cirúrgica, teve uma dissecção de aorta, por exemplo. Então, mantém-se a aorta e vai realizar uma plastia, vai realizar uma correção nessa aorta, ou na mitral, ou na tricúspide, tá? E temos as cirurgias substitutivas, onde é necessário realizar a substituição de uma válvula, por exemplo, válvula mitral, tricúspide ou transplante cardíaco, tá? Então, são essas os 4 tipos de cirurgias que podem ocorrer em um paciente. Quais os fatores de riscos devem ser considerados ao se considerar esse paciente para uma cirurgia? Quais os fatores que o médico leva em consideração? A idade, muito idoso, ou muito jovem, ou muito criança, ou muito recém-nascido, tá? Comorbidades, quais as doenças associadas? Diabetes, hipertensão, lúpus, é um paciente etilista, é um paciente renal. Qual as doenças de base que esse paciente tem? Ele tem alguma infecção de pele que não trata? É diabético e tem uma infecção na pele, tem uma ferida que não sara, então ele já é contraindicado para cirurgia. Aí ele já é contraindicado. Nós vamos saber mais para frente por quê. E aqui tá os sintomas principais de quando o paciente está tendo um IAM, né, um infarto. Então, é muito diversificado em paciente. Tem paciente que relata que teve dor do lado direito. Mais específico é dor precordial à esquerda, dor precordial ou dor torácica em hemitórax esquerdo, irradiando para membro superior esquerdo. O paciente relata que essa dor pode ser em pontada, pode ser em queimação, pode ser parecendo que tá com uma pata de elefante no peito, tá? Pode ser tipo uma facada. Tem paciente que relata que essa dor vem desde a mandíbula, dor no pescoço, taquicardíaca, azia, tá? Dor no estômago, dor epigástrica, falta de ar. Tem paciente que vai chegar para você muito pálido, muito sudoreico. Tem paciente que já vai chegar em coma. Então, é muito diferenciado de um paciente para o outro, tá? Então, como que ocorre o ateroma? Aqui tem uma imagem para vocês, olha só. A primeira artéria, ela está totalmente sem nenhuma placa de ateroma. Ela está totalmente desobstruída. A segunda já está com 25% de obstrução. E a terceira já está com 85% de obstrução. Nesse caso, já não está se passando nenhum tipo de sangue. Então, essa área mais escura que vocês estão vendo aí no coração é onde ocorreu o infarto. Então, nesse caso, o paciente já infartou. E aí a gente tem 3 artérias importantes no coração, que é a coronária direita, a coronária esquerda e a DA, que é a descendente anterior. Essas 3 artérias são as 3 artérias mais importantes do coração. E, lógico, tem as suas ramificações, né? Então, quando ocorre um infarto em alguma dessas artérias, quando obstrui alguma dessas artérias, é quando se fala que pode-se ter um infarto fulminante ou quando a área de lesão é uma área maior. Por quê? São artérias grandes, são artérias que irrigam uma grande área do coração. Então, a abordagem ela tem que ser maior. Então, tem uma máxima na cardiologia que fala que tempo é músculo. Quanto antes for o tratamento, melhor para o paciente. Menos danos ele vai ter, tá? E aí, o paciente chega para você lá, pálido, sudoreico, queixando essa dor, você verifica que está hipertenso, faz um eletro está com alteração. E aí, qual que vai ser a abordagem do médico? Ele vai manter esse paciente em observação durante 12 horas e vai fazer uma curva enzimática. O que é essa curva enzimática? Ele vai fazer uma dosagem de enzimas, que geralmente é troponina, CK total e CK. Ele pode associar também a mioglobina, que são enzimas que ficam nos músculos, principalmente músculo cardíaco, tá? A primeira dosagem, ela pode ser que ela não venha alterada, tá? Por quê? Essas enzimas elas vão sendo liberadas na corrente sanguínea. Então, se o paciente acabou de infartar, a primeira dosagem ela não vai vir alterada, vai vir a partir da segunda dosagem, que é depois de 3 horas. Então, ela vem alterada depois de 3 a 6 horas de infarto.
Então, se durante essas 12 horas, essa curva que vai ser medida a cada 3 horas, ela permanecer alterada, o médico vai encaminhar esse paciente para o cateterismo cardíaco. E no cateterismo, vai observar se vai ter algum tipo de lesão grave em alguma dessas artérias que eu falei para vocês, das coronárias ou da DA, ou de suas ramificações. Então, como que é realizado o cateterismo? É introduzido um catéter, tá, gente? Ele pode ser através da artéria braquial, no meio do braço, ou da artéria inguinal, tá? Os médicos preferem, geralmente, a inguinal. Essa artéria, ela vai percorrendo todo o trajeto até lá no coração para identificar qual o local onde ocorreu essa obstrução, tá? Se foi em coronária, se foi na DA, se foi em algum local da ramificação, qual o local onde está essa obstrução, tá? Ela vai percorrendo. Aí identificou a obstrução. Essa obstrução, qual vai ser a abordagem para o tratamento desse paciente? Tem 3 caminhos para esse paciente. Abordagem clínica, tratamento clínico medicamentoso, quando a obstrução não é uma obstrução muito grande, então só com medicação esse paciente vai conseguir tratar. Angioplastia ou revascularização do miocárdio, se a área de extensão for uma área muito grande. O que é a angioplastia? É a colocação disso aí que vocês estão vendo. O médico, ele vai, retira o catéter ou ele passa por dentro do catéter, tipo uma molinha. Na hora que chega no local da obstrução, aqui, ó, no local da obstrução, ele vai abrir essa redinha e essa redinha vai permitir que o sangue flua normalmente ali, flua novamente para o local onde estava essa obstrução. É o famoso stent, tá? Então, se durante o cateterismo o médico já identificar que isso possa ser feito, ele já faz. Para o paciente é muito melhor, porque ele permanece só 24 horas no hospital, ele tem menor tempo de hospitalização, a recuperação dele é muito mais rápida, ele volta às atividades dele muito mais rapidamente e ele evita uma cirurgia de grande porte, de peito aberto, então para ele é muito melhor. Ele só vai ter que se adaptar depois em mudança de estilo de vida, né? Então para ele é muito melhor e para o hospital também, menos custo para o hospital, né? Então, se isso foi identificado durante o momento do cateterismo, o médico já realiza. Se a extensão da obstrução for muito grande, aí não tem jeito. Esse paciente vai ser encaminhado para revascularização do miocárdio mesmo, tá? Isso aí é o que eu acabei de falar. Então, o paciente ele vai ser encaminhado para internação. E nesse momento, nós da enfermagem vamos agir como psicólogos, tanto para o paciente quanto para a família. Porque imagina, o paciente estava em casa e aí se sentiu mal, foi para o hospital e de repente ele sabe que ele vai ter que abrir o peito. Então ele vai estar extremamente ansioso, extremamente agitado. A gente precisa tentar acalmar tanto o paciente quanto a família nesse momento. Todas as modalidades de revascularização do miocárdio, seja angioplastia, seja cirurgia, seja tratamento medicamentoso, ela tem como principal objetivo o restabelecimento do fornecimento sanguíneo àquela área do miocárdio que não está tendo esse fluxo sanguíneo. Para isso, abordam sistemas de condução de sangue, as artérias coronárias, tá? Então, a CRVM, que é a cirurgia de revascularização do miocárdio, ela consiste na técnica de retomar com o aporte sanguíneo para aquela área isquêmica e para tal são utilizadas algumas técnicas. Nós temos 2 técnicas que são utilizadas, o conduto venoso e o conduto arterial. O conduto venoso é utilizado a veia safena magna, que é aquela nossa da perna, tá? É muito utilizado porque ela tem uma boa condutilidade, ela é boa, tem uma boa resistência, mas como desvantagem, ela apresenta degeneração ao longo de 10 anos. Depois de 10 anos, esse paciente vai ter que fazer uma nova reabordagem cirúrgica, tá? E temos o conduto arterial. O conduto arterial são utilizadas as artérias torácicas, mamárias, né? Que são as mamárias internas. E ultimamente estão se utilizando muito a artéria radial, tá? Nesse caso, a durabilidade é um pouco maior, de até 15 a 20 anos, tá? Só que como desvantagem, como a artéria, o calibre dela é maior do que o calibre da veia, ela tem uma competição de fluxo sanguíneo, competição de fluxo. Então,
tem essa desvantagem do conduto arterial, tá? Revascularizar uma artéria que está fechada ou parcialmente fechada, utiliza-se um enxerto com a veia safena ou uma arterial, né? Um conduto arterial. E aí tem as nossas artérias, que é a DA, a descendente anterior, e a coronária direita e esquerda. Quando uma dessas artérias sofre algum tipo de lesão que não consegue tratar-se por angioplastia, indica-se a CRVM. Então, como funciona, gente? Funciona dessa forma aqui, ó. Esse azulzinho que vocês estão vendo aí é um conduto venoso, é um enxerto venoso. Então, uma equipe cirúrgica, enquanto uma equipe cirúrgica está lá no peito, a outra está lá na perna, retirando o enxerto para ser feita essa ponte. Por isso que fala ponte de safena ou ponte de mamária, porque se vocês forem ver, tá fazendo uma ponte mesmo, tá ligando uma área a outra e fazendo uma ponte, restabelecendo o fluxo. Então, o azulzinho é um conduto venoso, foi feito um bypass. Vocês vão ouvir também, bypass é uma ponte. Foi feita uma ponte da safena e uma ponte da mamária lá do outro lado. Foi feito duas pontes, ou seja, esse infarto foi um infarto extenso. Teve duas áreas de infarto e um infarto extenso, porque foi necessário 2 enxertos, um arterial e um venoso. Aqui está um enxerto, a safena que foi retirada. Isso é de uma cirurgia aqui, que foi participado, que nós participamos. Então, foi retirada para poder colocar. A angioplastia novamente. E o pré-operatório? O que a gente deve observar no pré-operatório desse paciente? Nós, como enfermagem. Primeiro, o apoio emocional, tá? O estresse interfere bastante. Então, nós vamos dar todo o apoio emocional para esse paciente. Vamos ficar atentos às mudanças nos sinais vitais, principalmente febre. Paciente com febre não é indicado cirurgia, porque pode ser algum foco infeccioso e isso pode interferir no pós-operatório. Esse paciente pode fazer uma infecção de ferida cirúrgica e ferida cirúrgica cardíaca. Foco de infecção é extremamente perigoso, então nem lesão de pele, nem corte na pele. Se o paciente tiver um corte pequeno na pele, é contraindicado cirurgia. E eu coloquei aí a oligúria também, gente, porque esse paciente pode estar desenvolvendo alguma insuficiência renal. Se ele tiver isso, pode interferir na hora que ele estiver no SEC, que é a circulação extracorpórea, que a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente, tá? Sinais de flebite em punção venosa. Então, nos casos de pacientes que serão submetidos à cirurgia cardíaca, é indicado que essa punção venosa seja realizada dentro do centro cirúrgico, tá? Para evitar que ele tenha flebite. Lógico que se esse paciente chegou para você no pronto-socorro, passando mal, com um quadro de urgência, você puncionou, esse acesso vai ficar nele até ele estabilizar. E depois esse acesso vai ser retirado para evitar que ele tenha uma flebite. A punção vai ser realizada no centro cirúrgico. Observar se ele está tendo alguma lesão de pele. O paciente está com uma ferida na perna. Como que está essa ferida? Está com sinal de infecção? Se tiver, é contraindicado cirurgia, gente, porque é um foco de entrada de micro-organismo, é um foco de infecção que pode agravar o quadro dele. Lógico que se o paciente estiver grave, gente, o médico não vai cancelar a cirurgia. A gente olha todo o quadro do paciente, mas se puder evitar-se, evita, tá? Sinais de flebite, lê atentamente a prescrição médica. Tem alguns medicamentos que são indicado a suspensão antes da cirurgia, então tem que ficar atento quanto a isso, tá? Preparar o paciente para a cirurgia, então são os preparos de pré-operatório mesmo, banho, então evitar que o paciente molhe o cabelo por causa do uso da placa de eletrocautério, retirada de adornos, prótese dentária, prótese ocular. Então, tudo isso a gente tem que observar, tá? A decisão pelo procedimento é tomada pelo médico cardiologista clínico, no caso de paciente de consultório, tá? Juntamente com o cirurgião, aí eles vão avaliar todos os exames desses pacientes que foram solicitados, eco, ultrassom, teste ergométrico, cateterismo, tudo que foi solicitado, cintilografia se foi feito, tudo que foi solicitado, ele vai avaliar
e vai ligar lá no centro cirúrgico e vai comunicar para o enfermeiro do centro cirúrgico. Ó, quem está de plantão? Ah, a enfermeira Adriana. Adriana, ó, vamos marcar uma cirurgia para o seu João para o dia 5. Tá. João de quê? João das Couve. Então tá, João das Couve, dia 5. O que o senhor vai precisar, doutor? Vou precisar dessa caixa e mais de material consignado. E vou precisar da torre de vídeo, tá? Beleza. Aí eu vou anotar tudo isso, eu tô lá como enfermeira, eu vou anotar tudo isso porque no dia 5, todo o material que ele me solicitou, ele tem que estar disponível para esse médico. Então eu vou providenciar material junto à farmácia, junto ao almoxarifado, junto ao CME, já vou deixar reservada a torre de vídeo para que nenhum outro cirurgião agende cirurgia para utilizar o vídeo no mesmo horário, porque o cirurgião fulano de tal vai precisar desse vídeo naquele dia, naquele horário, então eu já vou deixar agendado, tá? Tudo isso tem que ser muito bem organizado. Na data da cirurgia, o que acontece? Você tá lá como técnico de enfermagem ou enfermeiro. Então, você vai chegar, vai conferir o plantão, vai conferir a sala, o funcionamento, isso aí é rotina, né? Então, você chega, confere sala, confere funcionamento de equipamentos, confere funcionamento de gases. E aí tá lá no mapa que vai ter uma cirurgia cardíaca, uma revascularização de miocárdio, tá? O que você tem que fazer como enfermeiro ou técnico do setor, né? O enfermeiro vai ligar na UTI e vai confirmar se tem vaga disponível para esse paciente, porque esse paciente depois da cirurgia vai para a UTI. Vai confirmar no Hemomina se tem reserva de sangue para esse paciente, vai confirmar se todos os materiais que foram solicitados estão disponíveis, vai confirmar se algum material especial que o médico tenha solicitado foi autorizado pela administração do hospital, vai confirmar se essa cirurgia está autorizada. Esse paciente tem que estar, você como técnico em enfermagem, que é o circulante de sala, esse paciente tem que estar no centro cirúrgico 1 hora antes da cirurgia, 1h30, porque vão ser realizados procedimentos antes da cirurgia propriamente dita, então são realizados acesso central, acesso periférico, monitorização, você vai ter que fazer a sua entrevista com o paciente, começar a preencher o seu SAEP, então esse paciente tem que estar presente na sala até 1h30 antes da cirurgia, tá? Vai conferir se todas as caixas estão presentes, vai conferir eletrocautério, torre de vídeo, painel de gás, material de intubação. Alguns anestesistas ainda associam junto à anestesia geral a anestesia RAC por causa da retirada do enxerto venoso quando é ponte de safena. Muito pouco utilizado hoje em dia mais pelos anestesistas mais antigos. Os anestesistas mais novos não fazem isso, fazem só anestesia geral mesmo, tá? Mas eu trabalho no hospital há 14 anos, eu sei a mania de todos os anestesistas que trabalham comigo. Eu sei que o anestesista X gosta de fazer RAC anestesia, então eu vou deixar montado na sala uma bandeja de RAC anestesia. Então, à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai conhecendo as manias de cada cirurgião, cada anestesista. Então, você já vai deixando ali na sala o que é necessário. O aparelho de cardioversor, desfibrilador, tem que estar na sala, porque ele vai ser utilizado. O SEC já está na sala. A perfusionista chegou, o perfusionista chegou. O técnico de engenharia clínica está ali. Tudo isso a gente tem que observar. O encaminhamento do paciente vai ser realizado para o centro cirúrgico em maca. Então, esse paciente já tomou banho lá com a clorexidina, não molhou o cabelo, retirou prótese dentária. Se ele usa lente de contato, ele retirou brinquinho, retirou anel, retirou cordão. Então, retirou tudo. Colocou a camisola, deitou ele na maca, conferiu o prontuário dele, está com todos os exames ok, está em jejum, foi realizada medicação pré-anestésica, ele vai ser encaminhado para o centro cirúrgico acompanhado pelos familiares e um técnico em enfermagem. Lá no centro cirúrgico ele vai ser recebido pelo enfermeiro, pelo técnico circulante responsável pela sala e pelo cirurgião assistente ou residente, se tiver residência de cirurgia no seu hospital, tá? Esse cirurgião vai ser o responsável por esclarecer se tiver alguma dúvida ainda pela família. Ele vai ser responsável de esclarecer a dúvida restante da família, ok? E aí esse paciente vai ser encaminhado à sala de operação e transferido para a mesa cirúrgica, onde vai ser realizada a monitorização desse paciente. Professora, mas depois vai precisar tirar a monitorização por causa do SEC. Vai, mas
a princípio, a gente precisa monitorizar esse paciente para realizar a anestesia. Então, coloca-se a monitorização, a cardioscopia, monitorização não invasiva, pressão, né, oximetria, e funciona-se um acesso periférico para iniciar a cirurgia, tá? Cirurgia de grande porte, como essa cirurgia cardíaca, sempre vai ter 2 circulantes na sala, mais o enfermeiro, pelo menos para começar a cirurgia, porque é muita coisa. Um circulante vai ficar por conta da equipe cirúrgica, o enfermeiro por conta da equipe anestésica e o outro circulante vai ficar por conta do que mais precisar. Enquanto isso, ele vai anotando as coisas, porque é muita coisa que tem para anotar, tá? E aí vai ser realizado o acesso venoso central. Esse acesso venoso central, ele pode ser realizado ou pelo anestesista ou pelo cirurgião, tá? E aí fica a critério, quem vai realizar o quê. Então, para quem não sabe o que é um acesso central, é isso aqui, ó, gente. Pega-se um acesso central, uma veia central, né? Pode ser a jugular interna, no caso aí, ou a subclávia. Introduz-se um catéter, esse catéter vai até o átrio, por onde vão ser administradas drogas vasopressoras, vasoativas, dopa, dobuta, nora, algum tipo de anestésico, paciente de UTI que tá, não é esse caso nosso, tá, gente? Mas paciente de UTI, nutrição parenteral, também é realizado através de acesso central. Então, isso é um acesso central, tá? É realizado antes da anestesia, tá? Pelo anestesista ou pelo cirurgião. Toda cirurgia de grande porte deve ser realizado um acesso central. Isso aqui eu já falei. Quando o paciente chegar, você vai conferir com ele se ele está ciente. Aí vai fazer o checklist, né, de cirurgia segura. Nome do paciente, se ele sabe por que ele está ali, qual tipo de cirurgia que ele vai realizar, o local da cirurgia. Vai conferir o nome dele com o prontuário e a pulseira de identificação. Vai conferir se tem demarcação de lateralidade. Tudo isso a gente confere, tá? Vai conferir se tem termo de consentimento assinado, tá? E vai começar a preencher o seu SAEP até que seja iniciado, tá? O instrumentador cirúrgico, ele já vai começar a montar a mesa dele, porque é muito material, então ele já começa a montar a mesa cirúrgica, ele já vai começar a montar a mesa, e aí o circulante que está por conta, ele vai abrindo o material de forma asséptica, conferindo data de validade, conferindo se o integrador virou, que é aquela fitinha, né? Se ela virou, se ela não tiver virado, significa que esse material não está em condições de uso, porque a esterilização dele está duvidosa, então não deve ser utilizado, tá? E essa aqui é uma mesa de instrumental de uma das nossas cirurgias, uma amiga minha me mandou. Então, geralmente são utilizados mais de uma mesa, porque é muito instrumental, muita pinça. Se vocês forem olhar, olha só, tem pinça, tem dreno, tem fio, tem seringa. Aqui tem outra mesa. Outra mesa. Professora, o médico e a instrumentadora estão de costas para a mesa. Pode? Pode nesse caso, porque esse tipo de capote, ele protege atrás. Se vocês forem ver, atrás está protegido. Então, essa parte, ela é estéreo. Tem toda uma técnica para você vestir esse capote. Então, essa parte dele, se encostar na mesa, não vai contaminar, porque essa parte está estéreo. Se esse capote fosse todo aberto atrás, ele não poderia estar dessa forma. Essa mesa não poderia estar no local onde está. Mas nesse caso pode, porque esse capote é estéreo. É um capote para alta complexidade. Cirurgias de alta complexidade. Nesse caso aqui já foi retirado o enxerto. Olha, essa feninha tá aí. Fios, porta-agulha, compressas. E as compressas, no final da cirurgia, a gente vai realizar o checklist de conferência, vai contar quantas você deu. Aí eu dei 60 compressas. No final, antes de realizar o fechamento do peito do paciente, a gente vai contar quantas compressas estão ficando também na mesa, ok? Então, o paciente foi deitado lá na mesa cirúrgica, foi colocado os eletrodos, feita a indução para anestesia. Para anestesia, depois que ele foi anestesiado, a gente vai colocar pás descartáveis, uma na escápula direita e outra na região do hemitórax esquerdo.
E vamos colocar também a placa do bisturi de eletrocautério, tá? Esse paciente vai ser colocado em decúbito dorsal, realizada a degermação, a tricotomia primeiro, né? Essa tricotomia, ela vai pegar a região de tórax, região inguinal, direita e esquerda, tá? E a região de perna, tá? E aí vai ser realizada a degermação com o degermante escolhido, clorexidina, PVPI, o que tiver disponível lá no seu hospital. Esse paciente já vai estar entubado, já foi realizada a indução e a intubação orotraqueal pelo anestesista, tá, gente? Esse paciente já foi entubado. Após a degermação, a equipe cirúrgica devidamente paramentada, aqui outro acesso central, nesse caso foi funcionada a subclávia. Aí, após o procedimento, esse paciente vai ser sondado, vai ser realizada uma sondagem vesical, porque no momento que ele estiver no SEC é necessário o controle da diurese para ver se o rim dele está funcionando adequadamente. Vocês vão entender mais para frente por quê, tá? Depois que você degermou a área onde vai ser operada, a equipe que já vai estar paramentada vai realizar a antisepsia com a solução alcoólica, seja clorexidina, PVPI, o que tiver disponível na instituição. E vai colocar os campos, deixando exposto a região do tórax e a região inguinal para instalar as cânulas do SEC, ok? A mesa de instrumental e a mesa auxiliar com todos os materiais vão ser aproximados, feita a conferência do número das compressas. Então, eu entreguei 60 compressas para o instrumentador no início da cirurgia. No final, antes de fechar o paciente, nós vamos contar, tem que ter 60 compressas. Se não tiver, enquanto não achar 60, não pode fechar esse paciente, tá? Por quê? Corre-se o risco de se esquecer um objeto estranho dentro do paciente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso em todas as cirurgias. Isso é um dos pontos da cirurgia segura, né? Lá da campanha de cirurgia segura da OMS, né? Em seguida, vão ser aproximados o eletrocautério, a torre de vídeo, o aparelho de SEC, e aí quem é treinado para manipular, que vai manipular. Se você, técnico em enfermagem, é treinado para manipular, você pode manipular. Se não, um técnico de engenharia clínica. Tem alguns filmes, alguns campos, gente, que eles são tipo um campo plástico, vocês já devem ter visto em filme, tipo um campo plástico que a gente coloca só na área onde vai ser incisionada. Ele é ótimo porque ele vem com uma solução antisséptica e ele permite isolar o restante da área, impedindo assim a proliferação de micro-organismos. E aí vai ser iniciada a cirurgia, tá? O SEC, que é o aparelho de circulação extracorpórea, vai ser aproximado. Então, o que é o SEC, professora? O SEC é um dispositivo artificial pelo qual a circulação de sangue do paciente é total ou parcialmente transportada para fora do organismo. Ele passa por tubos e órgãos artificiais, sendo depois devolvido ao corpo do paciente. Com isso, tem 3 objetivos que são alcançados: manter todos os órgãos em plena atividade, propiciar um campo operatório imóvel e livre de sangue e obter maior tempo para abordagem cirúrgica. O cirurgião, para operar, ele necessita que o coração e o pulmão estejam completamente sem nenhuma atividade. Então, todo o sangue do coração e do pulmão, eles vão ser desviados para esse aparelho. Então, como que é feito? Vou explicar para vocês agora. É esse aparelho aqui. A circulação é realizada através de uma máquina, onde é realizada a troca gasosa. Então, os gases lá do painel de gases, eles vão ficar ligados nessa máquina, ar comprimido, nitrogênio, oxigênio, tá? E o pulmão e o coração vão ficar parados. Essa máquina ela é composta de 3 partes, um aspirador. A troca gasosa vai ser feita da mesma maneira que é realizada no coração. Entra sangue venoso, sai sangue arterial, né? E uma cânula vai ficar lá na cava superior jogando o sangue para a máquina do SEC. O sangue é oxigenado através dos gases que vão ficar ligados diretamente e são realizados exames a todo momento. Exames de gasometria arterial, tempo de protombina, hemoglobina, hemograma, tá? Para a gente avaliar como que está o estado hemodinâmico desse paciente, tá? Por que passa a sonda? Para a gente ficar atento se esse paciente não está tendo uma insuficiência renal, tá? Então, a todo momento,
O perfusionista, que pode ser um enfermeiro, pode ser um fisioterapeuta, pode ser um engenheiro clínico, para tanto tem que se realizar um curso específico de perfusão cardíaca, né? De utilização dessa máquina. Ele vai estar atento a todos esses parâmetros. Então, é extremamente complexo a manipulação desse aparelho. Não é qualquer um que manipula. Para você manipular, você tem que ter um curso específico para isso. Antigamente, o técnico de enfermagem podia manipular. Hoje em dia, não. Hoje é um enfermeiro, um fisioterapeuta, alguém com curso superior e que tenha um curso com certificado de perfusionista, tá? O único sinal vital que vai ser transmitido, a única coisa que vai nos dar ali nesse momento é a pressão média. Por quê? Foi feita a PIA, né? A pressão intra-arterial. Então, antes da cirurgia foi feito o acesso venoso central, foi feita a PIA, que é a pressão intra-arterial, e foi feita a pressão venosa central, né? Foi realizada. Toda a cirurgia de alta complexidade é realizado isso. Então, a única que vai nos dar ali é a pressão média, que vai estar marcando lá no monitor pra gente. Por quê? A PIA, ela é mensurada através daquele catéter que é funcionado lá na radial e ele nos dá em tempo real, tá? Então, é o único sinal vital que ele vai ter. E os controles através dos exames que são realizados, que vai nos falar, olha, tá acidótico, tá com alcalose, vamos melhorar aqui. E aí, o perfusionista e o anestesista ficam o tempo inteiro de olho ali naquela máquina e nos dados do paciente para poder controlar ele hemodinamicamente, tá? Enquanto isso, a cirurgia vai sendo feita, ponte de safena, ponte de mamária, e após o término, o paciente vai ser retirado do SEC. Então, o SEC, gente, é essa máquina aqui, olha só, olha, o emaranhado de fios que são. Então, se vocês forem olhar, essa parte verde aqui é o campo cirúrgico, então ele é isolado, a gente não pode mexer nele porque ele é estéril. Então, o cirurgião faz todas as adequações e joga os cabos para a gente poder jogar aqui nessa máquina. Tá vendo? Aqui vai ser onde vai ser realizada a troca gasosa. Entra sangue venoso, retorna sangue arterial para o corpo, para poder oxigenar. Outra. Aqui ainda não tinha começado, eu estava preparando. Então, só para iniciar a cirurgia, gente, são quase 2 horas, só para iniciar a cirurgia. Por isso que a gente demora a cirurgia cardíaca. Não é porque a cirurgia em si demora, é o preparo todo para a cirurgia é muito demorado. Aqui outra foto. Então, o perfusionista, ele fica o tempo inteiro, tem um banquinho aqui, ó. Tem uma imagem que tem um banquinho. Acho que é a primeira aqui, ó. Ele fica o tempo inteiro sentadinho aqui, ele não sai de perto durante toda a cirurgia. Se a cirurgia demorar 8, 10 horas, o perfusionista fica ali 8, 10 horas sentadinho. Aqui, ó, já tá acontecendo a cirurgia, tá acontecendo já a troca gasosa. Então, todo o sangue do corpo é desviado. Essa máquina realiza as nossas funções. O coração e o pulmão são parados para realizar essa cirurgia, não pode ter nenhuma atividade. Tá? Esse aqui eu já falei. Terminou a cirurgia, tem 2 formas de voltar a funcionar o coração. Ah, eu esqueci antes. Como que para o coração, professora? Não vou contar para vocês o segredinho. Mas tem uma solução que é infundida endovenosa que vai fazer esse coração parar, tá? Aí, a partir desse momento, vai ser clampeado, o coração parou, o sangue vai ser puxado para a máquina e clampeia, que a partir desse momento o sangue não volta mais para o coração e o pulmão. Aí o cirurgião pode começar a operar, tá? Na hora que o cirurgião falar assim, olha, vamos voltar com o coração, vamos voltar com a circulação. Vai ser desclampeado, né? Vai tirar o clamp lá, tipo uma amarradura, vai tirar a pinça e o sangue vai retornar lá para os pulmões e o coração. Como que vai fazer esse coração voltar a funcionar? Tem 2 formas. Pode ser através das placas de desfibrilação externa, que a gente colocou aquela lá da escápula e do hemitórax, né? Então, o anestesista vai dar uma carga no desfibrilador de 10 joules. Lembra quando o paciente está parado, que você vai, vamos dar um choque? Então, é a mesma coisa.
ou com a pá interna. O cirurgião vai com a pá interna, que é estéreo, o instrumentador vai entregar, e ele vai lá no coração e dá um choque de 10 joules. Esse é o momento de maior tensão, o segundo momento de maior tensão. O primeiro é quando a gente para o paciente, o segundo é quando a gente tem que retornar esse paciente. É o segundo maior momento de tensão, porque a gente fica esperando para ver se vai dar certo. Então, deu choque, aí fica aquele momento da gente esperar o coração voltar a bater. O coração retornou, significa que tudo deu certo, e aí todo mundo respira mais aliviado ali e fica melhor para todo mundo. E aí é o momento onde vai ser realizado o término, né? Vai ser realizada a conferência ativa de quanto de perda sanguínea que esse paciente teve, se vai ser necessário realizar uma reposição volêmica de concentrado de hemácia, de plaqueta, de plasma, tá? O médico durante a cirurgia achou uma massa no coração e precisa mandar um material para citologia e patologia para identificar o que é isso. Então a gente vai identificar essa peça, tá? Esse paciente vai sair com 2 drenos, a gente vai ver isso na nossa aula de pós-operatório. Então ele sai com um dreno de mediastino e um dreno torácico, um dreno de mediastino e um dreno torácico, tá? Antes do médico fechar esse paciente, o que a gente faz? Que eu falei lá no início, lá no meio, quer dizer, a gente vai fazer a conferência. Peraí, doutor, deixa eu conferir aqui. Tem muito médico que é resistente a essa conferência da cirurgia segura de compressa. Tá me atrasando, mas não atrasa. Na realidade, é um atraso que é um custo-benefício para o paciente, porque se esquecer uma compressa lá dentro do paciente, vai ser pior. Peraí, doutor, deixa eu contar quantas compressas aqui. Você vai contar jogando no chão? Não. Você pega uma outra sacola, pede ao pessoal dos serviços gerais uma sacola e vai contando. Tem 60 compressas. Tem 50 aqui. Tem quantas compressas em cima da sua mesa? Tem 10 compressas em cima da mesa. Então, ok, pode fechar o paciente. Aí, fechou o paciente. Nós vamos fazer o nosso controle final, anotar tudo que foi utilizado, tem que estar anotado, porque esse paciente vai sair direto para a UTI, então a sua parte de enfermagem ela já tem que estar toda ok, anotações de gastos, sua anotação de SAEP, se tem algum material consignado, ele tem que sair com a folha do cirurgião pronta, com a folha do anestesista pronta, com a folha do perfusionista pronta. Estando pronto, enquanto eles saíram da cirurgia, você já finalizou sua folha, que você não estava na cirurgia, então você vai preenchendo ali, né? O técnico em enfermagem ou o enfermeiro. Vai preenchendo ali. Finalizado, enquanto eles estão preenchendo, você vai organizar o seu paciente, vai retirar os campos molhados, vai auxiliar, vai tirar o paciente da mesa cirúrgica para a cama da UTI. Nesse caso, a cama da UTI, ela vem até o centro cirúrgico para a gente transferir. Se o hospital tem transfer, ótimo, você vai utilizar o transfer para colocar esse paciente. Se o hospital não tem transfer, peça auxílio à equipe cirúrgica e mais gente para você poder transferir o paciente da mesa cirúrgica para a cama. Lembrando que o anestesista tem que estar na sala para ele poder segurar a cabeça do paciente, porque esse paciente vai seguir entubado. O paciente vai seguir entubado, vai seguir com 2 drenos, vai seguir com sonda, vai seguir com acesso central. Então a gente vai ver isso tudo na nossa próxima aula, que é a nossa aula de pós-operatório de cirurgia cardíaca, que eu espero ver com vocês, ok? Fiquem com Deus.